dia, pessoal. É uma alegria nós estarmos juntos para estudarmos um pouco mais do Evangelho de Jesus. E como já foi anunciado, na segunda parte do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Inicialmente, o que era a figura do Mamon? Depende da cultura. Nós vamos falar um pouquinho dele, e vamos abordar neste capítulo, que é a segunda parte, a parábola do mal rico e a dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria e desigualdade das riquezas. Bom, esta criatura, esta figura, ele é, na realidade, um termo derivado da Bíblia que usado para descrever riqueza material ou cobiça, ganância ou coisas do gênero. Na maioria das vezes, mas nem sempre é personificado, apesar de algumas culturas fazerem isso, e como uma verdadeira divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra dinheiro, da palavra hebraica mamon, que significa dinheiro. Mas em algumas culturas é uma entidade que se apresenta bem idosa, carregando um saco de moedas de ouro para comprar as almas dos seres humanos. E depois de um tempo, evidentemente, já que ele comprou, ele tem direito adquirido, não é? Tem direito de propriedade, ele vem para buscar. Ele vem para resgatar essas almas que foram compradas. Em outra cultura, ele se apresenta como uma ave gigantesca, de coloração escurecida, e que, evidentemente, pega os indivíduos, as almas dos indivíduos e as estraçalha. Veja que... Mas Jesus usa na condição do processo da ganância, da cobiça, do mau uso dos recursos que são utilizados. E, para isso, na segunda parte, a primeira parábola que é colocada no capítulo é esta parábola registrada por Lucas no capítulo 16, do versículo ou parágrafo 19 a 31, que fala do mal rico. Na realidade, é interessante notar, porque essa parábola é de uma riqueza impressionante, que algumas religiões, com todo respeito a todas elas, não consideram como uma parábola. A parábola é uma história de fixação do ensinamento e, ao mesmo tempo, ela tem fundamento ético. Ela traz um fundamento ético que, à medida que o Espírito, nós vamos evoluindo, nós vamos penetrando em maior profundidade nos ensinamentos que são inseridos nela, porque a condição, apesar da simplicidade, é de uma riqueza à medida que a criatura evolua para interpretá-la em estágios superiores. Ela é tratada por algumas religiões como presopopeia. Lembra disso? Nos primeiros anos escolares, a presopopeia não é uma estrutura de uma parábola, é uma estrutura onde seres inanimados ou animais ganham vida e uma personalidade com características humanas. Mas Jesus aqui vai falar de plano espiritual, vai falar de comunicabilidade entre os espíritos, vai falar não só do mau uso dos recursos, quando ele diz, de uma forma sintética, que havia um indivíduo miserável, mendigo, que era o Lázaro, e ele ficava na porta da casa de um senhor muito rico, e ele não recebia absolutamente nada e só conseguia comer das migalhas que caíram da mesa deste senhor. E era um indivíduo chaguento, e a única companhia e auxílio que ele recebia eram de cães que vinham lhe lamber as feridas. Bom, chega um determinado momento, o Lázaro, até pela condição que se encontrava, desencarnou primeiro. Desencarna primeiro e, depois de um certo tempo, desencarna aquele rico senhor. Né? Desencarna, na visão do período, o indivíduo morria. E aí o rico vai para onde? O rico vai para o Hades. O Hades é o inferno da mitologia e passa a viver naquela situação, em chamas, etc., naquele sofrimento todo, e vê no seio de Abraão, o seio de Abraão, patriarca do povo hebreu, era, na realidade, não uma condição de pura e simplesmente estar relacionado a Abraão. Abraão significava uma condição de superioridade no plano espiritual.
Jesus é claro nesses aspectos, né? Abraão não era simplesmente uma figura, mas sim uma condição. E ele vê, então, o Lázaro junto com o pai Abraão, e o rico está lá no inferno, naquela situação deplorável, e ele, vendo a cena, ele pede para que o Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo em água fresca e coloque na língua para refrescá-lo da situação infernal que ele vivia. E Abraão já dá logo uma primeira informação falando da questão dimensional. Diz, não é possível. Há uma distância que não é possível que a coisa assim aconteça do jeito que você quer. Então Jesus já fala de uma condição dimensional em relação a acesso, né? E nós sabemos dentro da doutrina, não precisa desencarnar para testar isso, tá ok? Vamos combinar assim, né? Até porque sábado não é dia de desencarnar, não é verdade? Dia de desencarnar é segunda-feira, é como começar a dieta, sempre fica para segunda-feira. Nunca a gente sabe de que semana, mas é sempre assim. E é bom que a gente vá adiando mesmo, né? É muito saudável. É melhor administrar o demônio que a gente conhece do que aquele que a gente não conhece. Pense bem. Então a fortuna pode ser o supremo excitante do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Por isso a dificuldade da prova. A miserabilidade também. É o contraponto. As coisas também, né? Mas como a cultura foi durante muito tempo de que quem estava numa condição difícil agradava a Deus, né? Era claro, porque se todo mundo que estivesse numa condição difícil, que era a grande maioria, fosse estimulado a querer a ter participação naquilo que meia dúzia detinham, ia ficar muito difícil controlar a massa, né? Então era colocado dessa maneira, quando na realidade isso é um processo de desajustes que nós temos na condição do ser, porque não é para a gente entender o seguinte, Kardec vai tocar nesse assunto e vai dizer, com certeza o homem tem por missão trabalhar para o desenvolvimento material do globo. Ele vai mais longe, veja que ele está falando isso em 1857. Ele diz assim, deve desbravá-lo e saneá-lo, é preciso aumentar a produção para alimentar essa população. Se a produção numa região for insuficiente, deve buscá-la noutra, tornar mais rápidas as comunicações. Veja, não dá para você pegar a riqueza e distribuir para todo mundo. Porque sempre vai haver alguém que vai ficar mais rico a partir de determinado momento, porque muitas pessoas são inabilitadas para cuidar do dinheiro, que parece que foge entre as mãos, não é verdade? A pessoa parece que o dinheiro foge entre as minhas mãos. É, porque você vive com a mão muito aberta, né? Mas quando fecha demais, então também não resolve coisa alguma, não é verdade? O ponto é, ele continua, sem a riqueza, o primeiro meio de execução, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. Porque a gente sabe. Se tudo isso vem sendo feito, como a gente está vendo, não é verdade? O que é que falta? Falta exatamente, não é pegar, então, dividir, falta este aspecto, a caridade. Não é só a condição de vinde a nós o vosso reino nada, mas não é tirar de alguém para querer distribuir para quem não produz. Isso é discurso, né? É fazer o que o Cristo recomendou. E na passagem da mulher adúltera, ele faz essa recomendação que serve para todos os âmbitos da vida de um ser. Ele age na situação da miserabilidade daquela criatura, exposta ao ridículo, sem que a outra parte estivesse junto, porque com quem que ela havia adulterado? E a lei mosaica, ou mosaica, como alguém preferir, dizia que o adultério deveria ser lapidado em praça pública. Ou seja, os adúlteros seriam colocados em praça pública e apedrejados até a morte. Esse era o processo da lapidação, né? Ou seja, aonde estava a outra parte? Ele vai agir na miserabilidade da criatura, tirando-a da situação do risco de morte, porque ela ia ser executada. E a situação da miserabilidade dela era exatamente esse momento. Ele tira a criatura desta situação, fazendo uma questão simples. Aquele que nunca
foi frágil diante... Ele podia ter estendido, né? Mas ele foi sintético. Nunca foi frágil diante da mesa, da sexualidade, da língua, da ganância, né? Do egoísmo, não é verdade? Sendo que de todos esses tem um elemento língua que é poderoso, não é verdade? Ele podia ir estendendo. Se você nunca foi frágil a respeito de um determinado assunto, atira a primeira pedra. Na condição evolutiva que a gente se encontra, muito adiantados, sem dúvida, mas ainda fragilizados em outros aspectos, não é verdade? E cada um de nós sabe onde é que nós somos frágeis. Um é frágil diante da mesa, outro é frágil diante da situação tal. Cada um de nós sabe onde nós somos frágeis. E as pessoas se retiraram. E ele faz o quê? Ele vai dar para a criatura a questão da dignidade. Ele vai usar da caridade, fazendo o quê? Dando-lhe direcionamento, educando. Não é pegar daqueles que conquistaram e distribuir para criaturas que sequer sabem o que fazer com aquilo. É dar-lhes dignidade. Esta é a condição da riqueza, poder fazer para a sociedade, dando-lhes educação, dando-lhes trabalho, preparando o indivíduo. Isso é dignificá-lo diante de si mesmo e da sociedade, dando-lhes norte. É isso que Jesus faz naquele exemplo que parece ser simples e usado apenas para uma situação. Na realidade, ele se estende para qualquer tipo de atitude, para qualquer processo que esteja diante de nós, para qualquer recurso que nos esteja disponível. É utilizar-se do quê? Dar-lhe direcionamento adequado, educado, não é? Dignificando as pessoas e não criando processos parasitários, sem dar-lhes o direito de serem seres iguais ou semelhantes àqueles que possuem a possibilidade do poder, que não está na mão de A, de B, de C, que cada um de nós detém um pouquinho dele. Sim ou não? Cada um de nós detém um pouquinho dele. E se nós detemos que seja o mínimo dele, nós podemos utilizá-lo em favor não só apenas do nosso benefício, mas também saber utilizar para oferecer para os outros. Então, quando as desigualdades surgem, que esse é o ponto que nós estamos tratando, tem relação com as suas causas nesta ou em outras vidas? Por que nós não somos, então, integralmente ricos para fazer uma revisão dos pontos que nós estamos abordando? Se fosse feita a distribuição igualitária, né, de toda a riqueza, quais as consequências? Resolveria o problema da humanidade? O equilíbrio seria estável? Ou então a gente precisa procurar um meio mais justo na condição do social? Exatamente esse ponto que nós estamos abordando. Estamos só fazendo aqui, repisando o ponto. Então, qual é a verdadeira propriedade? Quando a humanidade conhecerá a distribuição mais justa. Quando a gente, por exemplo, não tivermos, né, trabalharmos para não encontrarmos cenas como essa. Se é um garoto em Saramambaia, em Recife, no canal Arruda, procurando latinha para vender, para poder comprar comida, porque com a baixa participação na escola dos filhos, a mãe teve lá o Bolsa Família cerceado, porque as crianças não vão à aula. Então mergulham no canal para pegar latinha. Isso vai ser eliminado quando? Quando cada um de nós resolver fazer a diferença. Não é verdade? Cada um de nós fazer a diferença. Não é o outro que tem que fazer. Cada um de nós fazemos parte da sociedade. Se cada um de nós nos movimentarmos um pouco, faremos a diferença. E aí saberemos qual é a nossa verdadeira propriedade, os nossos bens materiais, aí a quem pertence esses bens da terra, como é que a gente deve agir quando estiver na posse deles, qual a propriedade que é legítima. E aí, M, que é espírito protetor em Bruxelas, em 1861, dá uma mensagem para que o Kardec registre: uma propriedade somente é legitimamente adquirida quando para possuí-la não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á conta de cada centavo mal adquirido em detrimento de alguém.
Que é fantástico, uma questão justa. Né? Eu tomo o que é teu e o que é teu vai ser devolvido. Ah, vai. Se não for, vai ser em outra vida. Em algum momento vai ser devolvido. Lembramos-nos da passagem de André Luiz no livro Sexo e Destino, quando ele está observando, né, e ele verifica o seguinte: a senhora enviuvara e herdara todos os bens, né, para si e para a sua única filha. E ela herdou tudo, a família tinha muitas propriedades, muitos recursos, ela ficou como herdeira. Aí aparece um cidadão que, cresceu os olhos em cima de quem? Da moça. Né? O famoso golpe do baú. Aí ele se aproxima, etc., envolve a moça, ela se apaixona, ele se casa com ela, evidentemente, e ele arranja uma maneira de internar a sogra num manicômio. E o André Luiz Espírito está observando a situação e diz: mas isso é uma injustiça. Ele está colocando a senhora no manicômio, na época não era hospital psiquiátrico, era manicômio. Né? Está colocando a senhora no manicômio sem que ela tenha qualquer problema mental. E está ficando de posse de tudo, cometendo essa injustiça para com ela. Aí o mentor lhe diz o seguinte: não tem problema não, André. Ele fez isso e ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar muito, vai triplicar a fortuna que está em suas mãos, para que a sogra reencarne como filha dele e ele devolva tudo para ela, triplicadamente. O que é teu está reservado, seja em que momento for. Não é verdade? O que é seu, que for tomado, lhe será devolvido. E o que a gente tomou, tem como fazer a devolução. De que jeito? Fazendo o melhor que nós pudermos para o semelhante. Não é causa e efeito. Não é ação e reação, é causa e efeito. Eu sou o elemento causador. À medida que eu continue causando, eu posso alterar a minha história, principalmente numa condição dessa, que é uma prestação de conta a Deus, mas esse Deus não é o Senhor que nos cobra, é a consciência cujas leis estão inseridas em nós mesmos. E aí, evidentemente, tendo em vista a brevidade da vida terrena, é despropositada tanta energia colocada no acúmulo dos bens, em prol do corpo que morre, diz um espírito protetor em Cracóvia, em 1861, em prol do corpo que morre, negligenciastes vosso espírito que viverá para sempre. Ele comanda vosso espírito que dele se faz escravo. Foi esse o objetivo da existência que Deus vos deu? E aí a questão do desprendimento passa pelo seguinte: o equilíbrio não está no esbanjamento a título de desprendimento, nem na privação voluntária e sem utilidade. O caráter da tarefa conferida pela riqueza são ministros da caridade na terra, se posicionarem como? É tornar a riqueza produtiva, comportando-se como depositário fiel de bens de Deus. Se ela nos visitou nesta existência, tenhamos a lucidez. Se ela nos visitar em uma outra, tenhamos a lucidez. Se ela não nos visitou e a situação que nos exige agora é de uma administração mais difícil, tenhamos a lucidez de que ninguém recebe a lição que não esteja apto para ela. Ninguém recebe. O aluno que recebe a lição está apto para ela. Deus não erra em nada, não existem acasos. Nós não nascemos naquela família por acaso, a nossa situação não está XYZ por acaso, ela obedece a uma vontade, a nossa, que é possível fazer mudanças de uma hora para outra. Mas, às vezes, a mudança da criatura tem que estar focada somente no material. Aí o indivíduo passa a existência focado no material, a existência se esvai e ele perdeu a oportunidade de viver
momentos felizes com as criaturas que lhe enriqueciam a vida. Por que só o acúmulo sem ter a oportunidade da relação com o semelhante, das criaturas, sem a oportunidade de sorrir, de colocar esses benefícios que nós temos para o semelhante? Paremos para pensar. Por vezes, nós passamos uma semana inteira sem sorrir. Não é impressionante? Comecemos a nos observar. Um tesouro com desta natureza, a criatura, por vezes, passa uma semana sem sorrir. Faça um teste chegando em casa hoje. Se não, abaixe o espelhinho do carro e sorria para você mesmo, para você mesma. Você não vai fazer, né? Porque vão achar que você está ficando louco. Principalmente se você estiver saindo do KSSF e alguém vê. Você está vendo? É espírita. Olha lá, ó, fica rindo para si mesmo. Está rindo do quê? Não é verdade? Sabe qual é o detalhe? Quem é que merece primeiro o seu sorriso? Quem merece primeiro o seu bom dia? Olha como nós somos ricos. Olha a riqueza aí. Quem merece o seu bom dia? Você. Quem merece a sua beleza da vida? Você. E a gente diz que é pobre. Ou reclama da situação. Ninguém está dizendo que nós não temos que colocar focos nos nossos objetivos, nos melhorarmos, crescermos em todos os sentidos. Não é isso. Mas é a valorização, porque a criatura que se valoriza, ela valoriza todas as conquistas feitas por ela e a conquista feita pelos outros. Por isso que Jesus vai nos estimular, dizendo que nós deveríamos fazer o quê com a luz? Colocar a luz, a nossa luz, espraiar a nossa luz para o semelhante. A luz de um simples sorriso, a luz de um simples bom dia, a luz da educação, a luz da pergunta simples, como é que você vai? Ou seja, esses momentos de iluminação para o semelhante, aquela criatura que chega no ambiente e traz algo de positivo, a alegria de viver. Isso a gente não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro no mundo, não tem fortuna, não tem Powerball acumulado que pague a presença de uma criatura que traga algo de positivo, nem que seja um sorriso. Nem que seja o bom dia, boa tarde, boa noite. Mas às vezes, mas eu chego e cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite, as pessoas não respondem. Não tem problema. O bom dia, boa tarde, boa noite tem que ser primeiro para você. Tem que sair de você positivo. Receba quem quiser. O seu sorriso tem que sair positivo. Receba quem quiser. É de direito das pessoas receberem ou não. Mas é de responsabilidade para uma mente esclarecida que nós façamos isso para nós mesmos. Então lembremos-nos de Jesus. Se somos luzes, o importante é que nós procuremos, dentro da nossa capacidade, iluminar o maior tempo e o maior número de pessoas possíveis. Muita paz. Obrigado.